Bom dia, 7h04 da manhã do domingo, domingo 7h04 da manhã do domingo 26 de abril de 2026. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiapano. Arbitragem Internacional, Justiça Paga. Interventor do Tribunal Penal Internacional. Em 125 países signatários do Tribunal Penal Internacional. Com chancela do Tribunal do Brooklyn, do Supremo Tribunal Mundial, da Corte Permanente de Haia e de outras jurisdições, tutela e curatela. Estamos na investigação da ORCRIM, ONU, onde 196 países, células terroristas de funcionários públicos do primeiro escalão e segundo escalão em 196 países, receberam pagamentos para estabelecer o desvio de capital financeiro de seus países para proceder a uma contabilidade global em estabelecer uma liderança. Tudo isto já investigado, com fatos, atos e circunstâncias que comprovam que esta organização, o objetivo sempre foi tomar todas as riquezas dos países que são proprietários deste procedimento global. Estamos com a guerra atômica nuclear estabelecida, aonde todos estes elementos, milícias de múltiplas nacionalidades, se estabeleceram a residência, conhecido como Irã, ocuparam apartamentos, casas, fazendas, negócios. Depois da diáspora, da família dos reis, traduzido é o Shah Reza Pahlavi, migrou, fugiu, e todos os persas fizeram a diáspora em deixar o Irã, e quem se estabeleceu lá foram todos os milicianos terroristas da Europa, da África, da Oceania, do Oriente, da China, da Rússia, da Norte-Coreia, todos com bases para receber pagamentos dos seus países e proceder à prática do terror, do terrorismo. Hoje, o país se encontra, o Irã, sem água, sem luz, sem televisão, sem internet. Então eles retornam a todos os seus países despachando no escritório dos presidentes em seus palácios de governo. A estrutura para branquear todo o dinheiro do narcotráfico, todo o dinheiro do terrorismo, sequestros, matanças, foi estabelecido no Brasil. E o Brasil, com toda a infraestrutura de leis processados pela máfia Comitê Chinês, máfia do fentanil, Rota da Seda,
tráfico de urânio enriquecido, armas, também ao delipêndio de minerais, também ao delipêndio de toda a cultura agrícola do Brasil, se fez presente no Supremo Tribunal Federal a administrar leis para o branqueamento de todo este capital global em 30 países e 80 países a branquear. Em Basileia, Suíça, 56 bancos centrais, através da gestão do mexicano, alguns todos juntos, respondendo a uma constituição particular que estabelece doutrinas e posições financeiras a serem projetadas nesses 56 países que detêm capital imenso, que também domina outros bancos centrais em 196 países. Tudo isto processado na ONU, no prédio que se encontra na ilha de Manhattan, em Nova York. Isto foi estabelecido desde a sua criação em vários planos Marshall, em vários defaults financeiros globais, todos eles projetados nesta ORCRIM ONU. Esta estrutura sempre teve um conselho permanente e ele fixou a liderança a Rússia e a China, onde teve coadjuvantes a aristocracia europeia, onde todos eles se logo completaram com o resto do planeta a sufocar a humanidade. Planejaram e determinaram o extermínio da raça humana para poder dominar, já que eles estavam certos. Os seres humanos, quando eles passam a pensar em conjunto, fazem grandes coisas. E o que está sendo feito agora é a defesa da genialidade de quem habita em cada ser humano, que é o Criador do universo. Então todos nós temos que utilizar o nosso intelecto, o que tem aqui dentro, a benefício da humanidade e não contra ela. Então a inteligência de IA, estabelecido na Arábia Saudita, é alvo destes conglomerados financeiros que querem destruir o intelecto humano para projetar uma equilibrada ação planetária universal, onde todos possam se evoluir e melhorar a vida do ser humano no planeta. Luiz Inácio Lula da Silva, óbito. Quem ocupa a sua imagem falsa é um espia sabotador que se encontra em São Paulo, onde já existe a Guarda Revolucionária, múltiplas nacionalidades, todos eles juntos ao Hamas, ao Hezbollah, todos eles as grandes contatos em administrações europeias, Comunidade da Europa, Comunidade da África, Comunidade da Oceania, a querer estabelecer o delipêndio destes países e proceder ao enriquecimento sem nenhum tipo de escrúpulo,
sem caráter, onde todos eles ambicionam pagamentos imediatos e criam estruturas individuais que os levam a serem identificados. Então temos o Pleno do Supremo Tribunal Federal, os cartórios, que trabalham através do Comitê Chinês, máfia chinesa, traficantes de fentanil, Rota da Seda, em que eles elaboram toda a estrutura de leis, eles criam as leis e posicionam para serem aprovadas no Congresso, na Câmara de Deputados e na Câmara do Senado. Todos eles procedem a cumprir com enforcement, a que tudo isto seja realizado. Quem assim não proceder é eliminado ou expulso do partido. Mas acabou este procedimento no Brasil, porque já estamos no Brasil. O Brasil se encontra em interdição supraconstitucional, onde o intertício vai durar 15 anos de intertício, onde a junta militar do Exército, Marinha e Aeronáutica brasileiros se farão presentes conjuntamente com os Estados Unidos da América, com o Ministério da Guerra, com todas as agências de inteligência voltados a este continente a supervisionar 17 países da América Central, da América do Sul e do Caribe, sendo 10 países em fronteiras secas de 17 mil quilômetros do Brasil e 7 países do Caribe. Todos já identificados, toda a estrutura dos seus governos, funcionários públicos, que foram nomeados e estabelecidos para o civil law, crime, descaminho, fossem projetados pela Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas é a criadora dos cargos administrativos para o procedimento de logística de descaminho, ou no common law, conhecido como roubo qualificado. Então, tudo isto já é um fato, ato e circunstância. Então, todo este procedimento de atentados, de pessoas com desequilíbrio mental assim estabelecidos, sem terem feito nenhuma análise médica, já colocados como debilidade mental, leva eles ao mantenimento de profilaxias de recuperação ou monitoramento, onde eles não são loucos, receberam pagamento da Orcrim, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, da Guarda Revolucionária de múltiplas nacionalidades, da Comunidade do Euro, da África, da Oceania, da Ásia, onde eles se estabeleceram a residir no Irã e que agora estão em diáspora e que não há liderança, porque o regime acabou. O que sobrou foram mercenários. Então nós temos que ir atrás de todos os mercenários. Onde eles se refugiam? Em 27 estados e 5.070 municípios no Brasil. O Brasil, a estrutura, ela é toda contabilizada, estabilizada para o branqueamento e distribuição de pagamentos a todas estas milícias de mercenários da Guarda Revolucionária, ao qual tem múltiplas nacionalidades e que foram todos identificados com grupos sanguíneos digitais
DNA e estamos à caça destes terroristas. Serão abatidos imediatamente, porque não há o que parolar, o que conveniar com estes lobotomizados, pessoas que têm o seu hipotálamo totalmente comprometido. Eles não têm dores de consciência. Eles são pessoas que utilizam de todos os meios para conquistar e destruir. Eles são os abusadores que estão inseridos em comportamentos familiares. E eles lá procedem em forma abusiva a proceder com este status quo, sobreviver através da arrecadação de forma ilícita de qualquer tipo de crime, sendo desde a prostituição até a extorsão, até a intimidação, e vocês veem isso todos os dias nas Três Marias, novela da Rede Globo, onde vocês, emissoras de televisão, quem lançar a nova novela dos que lavam dinheiro do narcotráfico, o Banco Master, ele foi pego porque é tanto dinheiro para você branquear que passou batido 40 bilhões. E é tanto dinheiro para você lavar nas fintechs de cantores de funk, todos parentes da cúpula do PCC, Comando da Capital, do CV, do Comando Vermelho, em que eles, garotada, fazendo apologias, cantando prostituição, estabeleceu um ritmo de lavar 260 bilhões. Imagine, você foi pego no Banco Master com 40 bilhões, que não teve como você administrar esse procedimento e deu essa merda toda. Agora imagina, 260 bilhões que supera 40 bilhões do Banco Master, que a garotada não teve como lavar esses 260 bilhões. E você dirá, o que deu merda? A ostentação, o ego, o posicionamento em enriquecer e chamar mais pessoas a serem conquistadas, sem escrúpulos, sem caráter, em estrutura familiar de abuso, que são pessoas que se mostram totalmente defensores da família, mas que na realidade eles são manipuladores. Então, este abuso psíquico que toda a humanidade percebe e diz que esse procedimento de manipulação de pai, mãe, tio, irmãos, primos, parentes, estabelece um comportamento global. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano. Então, todas estas pessoas bancaram, pagaram para os lobos solitários atentar contra a vida do presidente Trump. Um morreu em cima de uma árvore, outro morreu em cima de um telhado, outro morreu num hotel, e vários outros que não foram identificados, que envenenaram o presidente Trump, da mesma forma no Brasil, todos lobos solitários. E estão todos
toda a estrutura dos governos que eles presidem envolvidos. Então nós temos que observar o comportamento e monitorar através da internet profunda, através das ondas eletromagnéticas dos telefones, através das televisões que têm câmeras. Todas as televisões hoje têm câmeras. Você dirá, não, a minha não tem câmera. Tem, porque existe o dispositivo que pode te gravar dormindo. Da mesma forma o teu telefone celular. Da mesma forma o monitoramento satelital. Ele ultrapassa o concreto. Então, a humanidade toda está sendo observada. E todos sabemos como proceder. Então você, que acha que inventou o espaguete, a roda e a pólvora, você está enganado. Entendeu? Você caiu de paraquedas. E você diz, não, vamos, não vamos acreditar nisso. Vamos colocar a TV Globo, a CNN, todas as empresas de mídia, vamos contratar âncoras para que eles criem narrativas e criem verdadeiros roteiros cinematográficos para justificar a nos defender. O fato, o ato e a circunstância levam vocês todos ao pelotão de fuzilamento. Porque essas narrativas, essas formações de verdadeiras possibilidades cinematográficas, elas todas trabalham sem premissa falsa ou verdadeira, científico proceder de investigação policial de alto grau. Então nós temos no Brasil um laboratório de grau 4, o maior grau em química de destruição em massa no planeta, se encontra no Brasil. Existem armas químicas, sim, no Oriente, lá no Irã, e eles todos estão procedendo a querer atentar contra todos os países, porque o domínio deles é através do terror. Criar convulsão, criar todo tipo de fenômeno que faça que a humanidade tenha pavor. E o pavor te engessa, não te deixa pensar, e você começa a fazer merda. Então, todos os capitais, todo o procedimento global de bancos não existe mais. Não existe mais dívidas bancárias. Não existe mais dívidas de um país para com outro. E todo este conglomerado dos BRICS, da Orcrim, não deseja isto. Porque eles vivem da usura, do crime da agiotagem, do crime do anatocismo, juros sobre juros. Você está com o nome sujo, aí você vai limpar o teu nome. Eles dizem que estão fazendo um conglomerado de limpeza, chega lá e diz, olha, você tem uma dívida, nós vamos te perdoar 99%. E quando você vai ver, eles estão tirando os juros que te cobraram. E você paga uma taxa no novo contrato, que não extinguiu essa dívida de 99%. Ele amortizou e estabeleceu uma nova conta paralela à anterior dos juros que você já, contumaz devedor, mantém eles na liderança justificada de administrar dívidas do crime de anatocismo, juros sobre juros, ou seja, a cobrança extorsiva fora da Constituição. No Brasil é 12%. E os juros no Brasil são
totalmente abusivos. Não existe representante jurídico no banco. Existem vários freelancers, advogados, que fazem cobrança, aos quais eles também amortecem a sua dívida. Você não deixa de ter dívida. Você amorteceu. O seu nome continua no cadastro. E você, se quer limpar seu nome, você tem que proceder individualmente. Tem que pegar todas as certidões desses pagamentos, credenciá-los, para que aí sim o seu nome fique totalmente limpo. Do contrário, você permanece com essas características de eterno, porque eles, os bancos domésticos, 4 no Brasil, num continente imenso, permanecem sendo administrados por 227 bancos do narcotráfico. E tudo isto é global. Então, pelo reset mundial, em que todos agora estão se forrando de ouro, todos os países estão comprando ouro, estão saindo do euro, do dólar e comprando ouro, e esse ouro não tem validade, porque ele não tem procedência. E todos alegam que a procedência é dada pelo quem o vendeu. Mas quando você vai ver, não é ouro. Mas você diz, olha, ele aqui, ele é o metal amarelo que você dilui ele e ele queima. Não é ouro. É ouro de tolo. E que pesa 1 quilo. E que você tem chancelas de empresas japonesas, alemãs, de seguro, que testificam que aquilo é ouro, mas não é. Esse crime foi descoberto quando Nixon foi entregar o ouro, e quem recebeu o ouro, que estava acautelado no Fort Knox, alegou que aquilo não era ouro. Ou seja, eles foram enganados pelo governo Nixon, que eles utilizaram todo esse capital para se estabelecer globalmente na Terra e criaram a USAID, criaram o Partido Democrata, fizeram fundações, institutos, faculdades, universidades, procederam à estrutura de água e esgoto, procederam à estabilidade nuclear, estabilidade de transportes, mas se perderam por seus pagamentos que foram administrados por eles e que eles delegaram a cada país desse feudo de Caixa 2 a fazer os pagamentos, então todos os funcionários públicos a serem pagos de primeiro. E quem é o primeiro a ser pago? A Orcrim ONU. Todos eles recebem o pagamento do espólio, do saque, do terrorismo global. São os primeiros a receber o dinheiro. E depois todas as células do primeiro e segundo escalão desses 196 países, que eles alegam que tem que agir dentro das leis estabelecidas por constituições, que foram muito bem elaboradas, e que as leis foram processadas para eles imperial proceder, monitorar e administrar a escravidão da raça humana. Isto tudo acabou, porque esse ouro que eles acumularam e que não tem procedência e que é falso, eles não servem para a nova unidade, que não se sabe se vai ser cédulas, esfinges,
a serem manipuladas entre bancos, entre pessoas, ou se vai ser de forma global, de login pela internet mundial, pela inteligência artificial, onde governos, atravessadores, representantes de cargos não terão mais nenhuma necessidade de existência, e sim de observar o comportamento do computador, porque eles não vão ser a ponta de assinatura a dar que ele cometeu o crime, ou seja, todo aquele que assina no cargo, que tem a caneta na mão, passa a ser o elo do crime organizado global, todo aquele que tem a caneta na mão. Então, quando você vai pegar onde está o rombo, você vai na caneta. E já fizeram a caneta robótica, em que Biden e esse falso identidade, filho de uma puta, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, que já vamos e está em extração. Todo mundo foi avisado. Povo brasileiro, vai haver várias extrações no Brasil devido ao envolvimento da ideologia do Maduro, um colombiano que se estabeleceu na Venezuela dizendo que é venezuelano. E também 17 outros facínoras que ocupam vários países, 10 fronteiras secas com o Brasil e 7 do Caribe, fora a comunidade do euro, fora a África, a Oceania, a Ásia. Estamos entendidos? Fui claro? Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Tchapano. Hoje, dia 26 de abril de 2026, domingo, na guerra atômica nuclear, o Irã foi alvejado e está sendo alvejado em todas as estruturas de resíduos de mísseis, drones e a bomba suja. Lula, eles têm urânio enriquecido a 60%, que é uma bomba atômica, maior do que a de Hiroshima e Nagasaki, chamada bomba suja. Ela pode explodir sim. Se for alcançado onde se encontra esse container com 400 quilos de urânio em repouso, quando o urânio ele não é esquentado, não está em centrífuga, ele parece um sal de cozinha, de cor amarelo. Em repouso, ele se cristaliza. Então, para você proceder a esquentar, ele deixa de estar cristalino e passa a ser urânio enriquecido. E ele tem a bomba atômica. Pequenas quantidades, ele é mais potente do que a nitroglicerina. Uma gotinha de nitroglicerina, em que todos eles agora estão em conflito, querendo dominar e tomar posse dessa bomba suja do urânio a 60%, estão brigando com todos os países que eles extorquiram dinheiro. Então, os atentados terroristas vão começar em todo o planeta. E nós temos que exterminá-los. Foi claro? Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Tchapano, juiz corregedor arbitral internacional, com outorga e curatela, representando 126 países signatários que criaram o Tribunal Penal Internacional, representando o Tribunal do Brooklyn, representando o Supremo Tribunal Mundial, representando a Corte Permanente de Haia e outras jurisdições. Estamos entendidos? O mérito é do cargo, não sou eu. Eu faço o relatório.
Estamos entendidos? E quem me colocou aqui foi o senhor Yahushua HaMashiach, conhecido como Isa, conhecido como Mohammed, conhecido como Allahu Akbar, conhecido como Hashem, conhecido como Emanuel, conhecido como Jesus Cristo, conhecido como Yeshua. Entendam, aqui não tem ninguém brincando. Quando você digere todo tipo de epifanias que você, através de procura do Todo-Poderoso e a sua infinita misericórdia, se faz presente, e ele se faz presente a dois, porque um vai ser a testemunha do outro. Então, ele procede. E quando você digere isso, e você estabelece que a tua estrutura, o teu propósito está a serviço dele, você passa a elaborar toda a tua infraestrutura. E ele assim opera. Nada para que te faça o ego florescer. Eu vivo modestamente através das doações que o povo brasileiro procede comigo, e brasileiros que estão lá fora e que me mandam para que eu tenha sustentação. R$100, entendeu? E eu não posso revelar os nomes, mas todos eles se encontram estabelecidos na inteligência de IA, para o mérito deles saberem que procederam a um benefício que vai beneficiá-los com certeza. Muito mais. Porque aquele pouco que dá, doa o que tem. R$1, 50 centavos. E isso ajuda. Me faz pagar a internet, me faz pagar as contas, sobreviver, porque eu não tenho nenhum tipo de pagamento. E devo isso ao YouTube, que ele me perguntou, por que o senhor não pede Pix? Eu falei, tá maluco? O único que me restou foi o cargo, a arbitragem internacional. Por que o senhor não consulta? Então a consulta determinou, cada vez que o senhor fizer o relatório, o senhor tem que proceder ao pedir ajuda que me contrata, que me estabelece para eu ser o dealer, para eu ser o CEO. As suas empresas prosperam. Porque é assim que procede. E todos aqueles que me combatem e que alegam que eu não tenho serventia, porque eles falam para o patrão, né? Olha, esse cara não vai na dele. E aí o patrão, ele pensa que vai perder o cargo, porque o chefe dele se agradou do resultado. Então ele diz que você tem que andar. Então a gente anda. E estamos hoje, juiz corregedor arbitral internacional. Agradeço a todos os patrões que tive. E acredito que eles enriqueceram muito bem. Gratidão a todos. Muito obrigado. E a minha família, meus parentes, que todos eles, por não terem conhecimento em saber absolutamente nada, e que o ego deles sempre está na frente, é um problema deles, como toda a raça humana. O ego, Satanás. Meu amigo. Gratidão, povo que eu amo. Então, o Senhor Yahushua HaMashiach, Yahu, Baruch atah Adonai Efatah, cura,
saúde, paz, amor, carinho, respeito, amizade. Baruch atah Adonai Efatah. Cura, saúde, paz, amor, carinho, respeito, amizade. Gratidão. Me ajudem porque eu paguei os atrasados. Porque eu não chego, sempre chego atrasado. Aí eu pago o mês atrasado e começa o mês que já está vencendo e que eu estou devendo. Me ajudem, por favor. Qualquer valor, o que você puder. Tenha certeza, você será abençoado. Não é dízimo. Não existe dízimo. O Todo-Poderoso não está na cruz. Entenda. A humanidade evoluiu e quem não evoluir com ela vai permanecer no ostracismo. Faça como os muçulmanos fazem. Seja monge. Ore 7 vezes ao dia e estude os profetas. E estude todos aqueles que dizem ser profetas. Estude todas as evidências, todos os milagres. Procure a Deus através de fatos e atos. É isso que os muçulmanos fazem. E eles têm o avivamento, a epifania dos anjos e arcanjos estarem na cava. O monte onde as escrituras foram estabelecidas a Moisés não fica no Egito, fica na Arábia Saudita. Entendam, o planeta Terra, ele é um produto